Aleluia, glória a Deus. Quando eu te conheci, Minha afirmação que me olha e dizer é somente a dizer, são os olhos de que me ama. Aleluia. Ele fez brilhar a luz, renovou a esperança, entendeu os meus defeitos, mesmo não tendo feito, Faço parte da herança. pensamento vai buscar, Ela vem perto de mim, coração me vai sentir, e quem me ensinou, Ele é a estrela da manhã, Jesus, Jesus, eu irei confiar. é a rocha de Sarão, Ele é o lírio dos vales, Jesus, Jesus, Jesus. é só seu nome chamar. Jesus, 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 É o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. pensamento vai buscar, Nada bem perto de mim, coração irá sentir, quem me ensinou, Ele é a estrela da manhã, Jesus, Jesus, é o lírio dos vales, é a rocha de Sarão. é uma velha entre os milhares. Jesus, 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 seu nome chamar. Jesus, 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 é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de todos vocês ter chegado aqui. Uma coisa que eu admiro também é esse microfone, né? Ele é de doutrina. Porque quando é no domingo, ele parece que não. Sempre dá um probleminha, né? Mas quando é na terça, ele está pronto, né? Vamos apenas lermos a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 6 e o 7. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Assim oremos. Maravilhoso Deus, neste momento, Senhor Espírito Santo, nós te pedimos a tua presença, Senhor, neste lugar, Senhor. Meu Deus, o que seria da tua igreja, Senhor? O que seria de cada um de nós, Senhor, se não for a tua presença, Senhor? Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha falar com a sua igreja, Senhor. Não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Eita, Jesus, maravilhoso. A gente sabe que o culto doutrina sempre nós trazemos uma palavra diferente da outra, porque é normal louvar todas as vezes o mesmo louvor, como eu louvo, né? Quando diz assim, o pastor vai louvar o hino, até aquelas pessoas que estão de fora já está sabendo quais são os louvores que eu vou louvar, porque já estão acostumados já a louvar o mesmo hino durante várias décadas. Mas uma pregação sempre é algo diferente. A gente traz uma palavra aqui hoje, se a gente for repetir essa mesma palavra na próxima semana, vai dizer, o pastor não pregou essa palavra semana passada, não foi? Sempre tem aquele questionamento. Mas muitas vezes as pessoas que estão vindo hoje, na outra semana, às vezes são outras pessoas que vêm, né? E assim por diante. Eu vou falar sobre um homem. A Bíblia diz que o nome dele é Noé. E aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós encontramos aqui no versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus avisou a Noé que ia ter o dilúvio, mas quando Deus ele anuncia para Noé, diz a palavra que Deus fala assim: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Quando Deus anuncia a Noé, Noé temeu, Noé acreditou. Isso é fé. É quando você acredita de alguma coisa que ainda está para vir, mas você acredita hoje. Noé acreditou na palavra de Deus. E hoje poucas pessoas estão acreditando que Jesus ele vem nas nuvens, vem buscar o seu povo. Hoje em dia, quando se fala de juízo final, as pessoas estão nem aí. Gente, a nossa vida não é essa aqui não. Daqui uns dias ninguém vai estar aqui mais. Mas agora a outra vida, Jesus disse que é eternamente. Então tem muita da gente que não se prepara para a próxima vida. Por que não se prepara? Porque não teme a Deus e não acredita na sua palavra. Quando Deus falou com Noé, a Bíblia diz o que aqui? Olha, nos diz aqui que
ainda que não via, ele temeu. Isso é muito importante, o temor a Deus. Nós temos que acreditar nessa palavra. Agora veja só, a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 24, vou chegar lá, Mateus 24. Oh, meu Pai do céu. Não está cheio. Às vezes é. Mateus 24, versículo de número 36. Olha só o que aqui diz. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, veja só o que a palavra diz. Porquanto, assim como nos dias anteriores, sabe o que significa isso? Antes do dilúvio. Como era o mundo? Aqui diz: comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Glória a Deus. Mas assim como foi no tempo de Noé, aí Jesus ele fala, assim também será na vida do Filho do Homem. Não existe diferença. Não existe diferença do tempo de Noé para hoje, não. O mundo está cheio de violência. O mundo está cheio de corrupção. E no tempo de Noé, será que era assim mesmo? Vamos lá para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo números 6. Toda a glória seja para o nosso Senhor. Gênesis 6. E o versículo de número 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Já parou para pensar como é que a terra está hoje? Está cheia de violência. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Olha, evite problemas. Principalmente você que tem sua motocicleta, seu carro. A gente sabe que a briga no trânsito, qualquer coisa vira briga. O lugarzinho para ter problema no trânsito. Se controle. Você mesmo estando certo, você se coloque como se fosse uma pessoa errada. Tá bom, peça perdão. Porque o mais bem precioso para nós é a nossa vida. Porque muitas vezes você não sabe quem é aquela pessoa que está dentro do outro veículo. Aí se acontecer da outra pessoa querer um problema com você, você evite. Aí tem gente que diz, mas eu não tenho medo de ninguém não, eu na minha razão. Sim. Mesmo você com a razão, você tem que saber evitar. Aí a Bíblia diz que lá no tempo de Noé, olha só, a terra encheu-se de violência. E versículo 12: e viu Deus a terra, e eis
que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Agora, eu já falei para vocês sobre a panorama do tempo de Noé, como era. Eu já falei para vocês, porque assim como foi naquele tempo, hoje não é diferente. Hoje também é a mesma coisa. Ou pior, tira essa guitarra aqui na frente. Eu tenho o costume de descer, entendeu? Quando o sangue está esquentando. Eita Jesus, né? É um costume, viu? Aprendi esse costume, não sei com quem, mas é comigo mesmo. Então a terra estava cheia de violência. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe qual é o Deus que está dominando hoje as nações? É o dinheiro. O amor ao dinheiro. Muitos filhos não gostam dos seus pais, gostam do dinheiro do pai. Aí gosta. Papai e mamãe, quando tem dinheiro não nem liga. As pessoas estão assim hoje, amando as criaturas, amando o dinheiro, amando tudo, só não ama o que tem de direito, a Deus em primeiro lugar. Então as nações estão tudo corrompida. Olha, é muito mentirosos nas redes sociais, é muita gente fazendo tudo quanto é de coisa errada. Gente, casava-se, dava-se em casamento. E é assim, casava-se, dava-se em casamento. Casamento é coisa séria. A gente está lidando com coisa séria. A gente não está lidando com qualquer coisa não. Hoje em dia, eu caso hoje, né? Se não der certo, ainda não. Amanhã eu caso de novo. Viu? E assim por isso. E vai assim, ó. E agora tem um negócio de ficar. Hoje eu fico com fulano, eu já fiquei com ela, eu já fiquei com ele. Quando Jesus vem, tu vai ficar também. Mas vamos falar um pouco de Noé. Se eu já falei que a nação estava tudo corrompida, que as nações não se entendiam mais, mas no meio desta nação, a Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 2, vamos lá o que é que diz. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Fica lá perto do Apocalipse, de João, mas eu vou ler aqui para ganhar tempo. 2 Pedro 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deixa eu falar um negócio. Veja como é que Pedro escreve aqui. Noé, pregoeiro da justiça. Tem hora que eu fico pensando. A gente vê um mundo cheio de corrupção. A gente vê um mundo cheio de gente violenta. E tinha um pregador, Noé, pregoeiro da justiça. Pregar dentro de uma igreja é bom demais. Mas você pregar no meio de pessoas corruptas, de gente violenta, pregando ali, Noé estava pregando. Pregando o quê? Aquilo que ele recebeu de Deus. O aviso que Deus deu para ele, que ia destruir a terra com as águas do dilúvio.
Eu acredito, né, como assim outros pregadores falam, que muitos olhavam para Noé e diziam: eita, olha que velho, não sabe nem o que é que está dizendo. Os pregadores antigos sempre diziam, que Noé dizia: arrepende, povo, vai ter um dilúvio. E cada vez que Noé pregava, mais ainda Noé era discriminado. Olha, a conta chega para todo mundo. Mas vamos voltar para o livro de Gênesis. Noé pregou quantos anos? Ele pregou quanto tempo? Vamos lá para o livro de Gênesis. Gênesis 5, versículo 32. Gênesis 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Agora vamos para o capítulo 7 de Gênesis. Capítulo 7, o versículo 5 e o 6. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Olha só, Gênesis 5:32. Noé tinha 500 anos. Aqui em Gênesis 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio veio sobre a terra. Quer dizer que nesse caso, 100 anos. 100 anos. Ele pregando a palavra de Deus, construindo a arca e pregando. Agora vê só. Sabe qual era a profissão de Noé? Noé era agricultor. Noé não tinha nada a ver com o que trabalha com madeira. É interessante que Deus diz assim: vai Noé, constrói uma arca. Não era a profissão dele fazer uma arca, mas Deus escolhe pessoas que, mesmo sem saber de nada, mesmo não tendo capacidade, aí Deus olha para você e diz assim: o escolhido é você. Aleluia. Porque naquele tempo existia muitas pessoas que sabiam fazer arca, sabiam fazer tudo. Não era a profissão de Noé, mas quando Deus escolhe, Ele também capacita as pessoas. Porque tem gente que diz assim: eu não sei fazer nada, eu não sei como é que eu faço. Fica tranquila, não desiste, mas acredite, mesmo você não sabendo fazer nada, Deus vai lhe dar sabedoria para você fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui, capítulo 6 e o versículo 9 de Gênesis: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, oh glória a Deus, e reto em suas gerações. Eu gosto de falar essa palavra nas pernas. Noé andava com Deus. É diferente, viu? Noé andava com Deus. E quem anda com Deus não anda igual ao mundo. Eu tenho Jesus no coração. Rapaz, vive numa vida de prostituição, vive numa vida de bebedeira, vive fazendo a vontade do diabo, vive muitas vezes aí respondendo na justiça por artigo 121, 157 e tantas outras coisas. Não,
mas eu ando com Deus. Você não anda com Deus. Quem anda com Deus, a pessoa o conhece, não é pela boca, mas é pelas ações. As estatísticas apontam que 30% das pessoas é somente palavra, e 70% são as ações, são atitudes. Porque de palavra todo mundo é bom. Eu quero ver na hora da ação. Eu quero ver. Você é muito bom. Você é muito bonzinho. É muito bonzinho. De boca, né? Agora vamos ver o comportamento dele. Sabe o que significa isso? Linguagem corporal. O que é linguagem corporal? É aquilo que a pessoa, que a boca não fala, mas o corpo fala pela pessoa. Quem é aquela pessoa? Ah, pastor, mas fulano é crente, mas viu, o que ele está fazendo de errado? Não, ele não está fazendo de errado, não. Ele está revelando quem é ele. Existe uma diferença. Mas fulano está errado, está fazendo isso errado. Não, ele já está revelando quem é ele. Imagine só. A pessoa compra. Um exemplo. Eu estou aqui em tese, falando em tese. A pessoa chega para o nosso presbítero hoje. Presbítero hoje, me empresta 100 reais aí. Dá o dinheiro de novo. Ele empresta. Aí pronto, não paga. Pede a Adriano, me arruma aí. É 200 reais emprestado. Não paga. Depois vem para Eudes. Ô Eudes, tem como tu me arrumar 300 reais, 300 emprestado? Ele já sabe que ele não pagou ao presbítero hoje. Ele sabe que não pagou ao nosso cooperador Adriano. Ele já sabe quem é. Vai emprestar. As ações já de quem é a pessoa, minha gente. E tem gente que diz assim: eu faço isso por fulano. Gente, cuidado. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Os históricos fala quem é aquela pessoa. Eu vivo acompanhando o mundo da justiça, aí eu sei algumas coisas. Quando a pessoa muitas vezes é detido, sempre tem aquela palavra que a polícia diz: você tem passagem? Quando a pessoa tem passagem, o nó é mais grosso, viu? Que já conhece. Quando aquela pessoa que nunca teve passagem, é outra história. Então, tenha cuidado. Os históricos é que fala quem é aquela pessoa. Agora vê só. Pedro, ele diz que Noé era pregoeiro da justiça no meio de um povo cheio de corrupção, gente violenta, tirando a vida de outro, e Noé pregando a palavra. Agora eu vou entrar num assunto que é bastante polêmico. É porque muitas vezes as pessoas falam coisas. Tem o que é ditado, né? Quem fala o que não quer, ouve também o que não quer. Recentemente, um pastor, ele recebeu voz de prisão. Ele estava pregando a palavra. Aí se manifestou gente lá do Supremo Tribunal de Justiça em defesa desse pastor que estava trazendo a palavra, e foi conduzido mesmo para a delegacia. E muitos
foi dividida as opiniões. Foram a favor do pastor que estava pregando a palavra. Outros crentes diziam assim: isso é uma perseguição, rapaz. Isso é fim dos tempos. O homem estava pregando a palavra, rapaz. Noé pregou 100 anos. E tem pastores e pregadores. Se ele não pregar nenhum dia, vai ser melhor para ele. Porque trazer a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus em praça pública, ele tem que pregar Jesus. Mas tem muita da gente aí que começa a pregar a conduta das pessoas, começa a falar mal das religiões dos outros. Não pode. Começa a falar mal porque fulano é casado com fulano, não pode. Aí começa o uso de palavras pornográficas, que não é permitido falar dentro da igreja, embora que ele fala publicamente da rua. Depois mas eu estou sendo perseguido. Tu está sendo perseguido porque tu não está pregando a palavra, não. Tu está pregando o que tu queres. E tem outros pregadores que ele prega desafiando as pessoas, chamando os outros de demônio, de diabo, de tudo. Que tipo de pregador é esse, hein? Se tiver faltando um Rivotril, você diga. Eu falo com alguns conhecidos meus e arrumo para você, viu, pastor, que me acompanha também. Pregar a palavra de Deus em praça pública, tem que saber pregar. Eu não posso pregar aquilo que eu quero pregar, não, aquilo que eu quero, não. Eu tenho que pregar aquilo que Jesus quer pregar. Porque tem muita da gente que não ganha alma para Jesus. O problema não está nem nas almas, o problema está nele mesmo, que não sabe pregar. Vai pregar para os outros e começa a desculhambar as pessoas, desculhamba as condutas. Não, porque se eu morrer, eu morri por amor a Cristo. Tira Jesus desse meio. Jesus não está no meio dessa bagunça, não. A pessoa tem que pregar a palavra. E tem gente que não olha nem o lugar que está. Tem pessoas que querem entrar ali nos hospitais e quer pregar do jeito que quer, fala alto com os pacientes, grita com os pacientes, diz que o paciente vai logo para o inferno. Que tem muitos crentes que é assim, não? Tem muitos pastores que gostam de julgar. Olha, vai para o inferno, Não acredite não, minha gente. O pastor, o irmão da igreja, seja lá quem for, que se estiver dizendo que você vai para o inferno, quem vai é ele. A Bíblia diz: não julgai para não ser julgado, porque com juízo, olha o que Jesus fala: com o juízo que tu julgar, tu vai ser julgado. Quer ver mais? Com a medida que você medir o outro, tu vai ser medido. Gente, não temos o direito de dizer que vai para o inferno. Isso é muito forte. Ninguém quer ouvir uma palavra dessa, não. Aí tem alguns líderes que chegam em praça pública e começam a desculhambar todo mundo, que todo mundo vai para o inferno e que ele que vai salvo. Vamos ter um pouquinho de sabedoria. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3 e versículo 17. Colossenses 3, versículo 17. Que às vezes a gente fica falando assim, aí vem descendo palavra lá de cima. Olha só o que é que diz: e quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus e Pai. Tudo que você fazer na sua vida, faça para o Senhor.
Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Nunca faça as coisas para se apresentar-se. Nunca faça as coisas para receber galardão diante dos homens. Mas o que você fazer, faça para Deus. Tem pessoas que não podem dar nenhum pacote de fupa a outro. Quando dá, eu cheguei na casa do irmão e dei um pacote de fupa a ele. Eu dei. Sabe o que é que tu vai ganhar? Qual é a recompensa que tu vai ter diante de Deus? Nada. A gente, tudo que fazer é para Deus. O que você fazer aqui na igreja, vou fazer para o pastor, não está fazendo nada para o pastor não, viu? O que fazer aqui é para Deus. Por exemplo, até uma passagem de ônibus, se eu pagar para o nosso irmão, Marinho, vou pagar uma passagem para você. Ei, estou fazendo isso é para a glória de Deus. Mas se eu começar a dizer, não estou pagando essa passagem para o irmão, não quer pagar, não paga, pronto, acabou-se. Não tem problema não quero pagar, pronto, acabou-se, não tem. Vamos de pé, vamos andando, vamos fazer qualquer coisa. Mas ninguém pode, tudo que fazer, vai falar, porque outro fala, outro diz isso. Eu estou dizendo que aqui tem não, viu? Isso é na igreja lá em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, na zona norte de São Paulo, para aquele lado, não é aqui não. Eu estou dizendo assim, até um copo de água que você for dar a outra pessoa. Eu vou dar aquele copo de água àquele irmão. Não, minha gente, se está dando um copo de água pelo amor, Deus vai te abençoar. Mas até um copo de água, se está falando, não serve. Agora, falando sobre Noé, pregar no meio de pessoas ruins. Noé, ele teve muita sabedoria para pregar. Eu marquei aqui algumas coisas. Que algumas pessoas sabem, outros não sabem. O que é intolerância religiosa? Está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6. A penalidade prevista está na Lei 7.716. A pena de reclusão pode ser de 1 a 3 meses. Deixa eu falar o que é intolerância. Intolerância considera-se crime e não de mera falta de educação. Existe uma diferença. Às vezes a pessoa prega, fulano, ele foi mal educado. A justiça pode considerar que aquela mal educação que alguns dizem, ele pode responder por crime. Aí ele vai pegar, de acordo com a lei prevista, que está na Lei 7.716, de 1 a 3 anos. Isto também, se ele não cair na preventiva, para todo efeito, vai responder um crime de menor potencial ofensivo. Temos que saber o que é que fala, viu? Tem muita da gente que está lá no sistema penitenciário, não foi porque eles são mal pessoa, não. Foi porque falou o que não deveria falar. Cuidado com a nossa boca, porque a nossa boca pode nos condenar. A Bíblia diz que Jesus falou lá em Mateus 12, pela tua boca tu vai ser justificado, mas por tua boca tu vai ser condenado. Tem gente que muitas vezes fala demais
Às vezes tem pessoas que dizem, vamos citar um exemplo. Um exemplo. Está vendo aquele irmão ali? Aquele irmão tu não sabe de nada. Olha, não deixa nada fácil não, que aquele irmão é acostumado de pegar o que é dos outros. Sabe o que é isso? Crime de injúria e difamação, previsto lá no Código Penal brasileiro. Aí a pessoa vai dar uma entrada judicial, registra um boletim de ocorrência contra aquela pessoa, a pessoa vai levando, chega lá, foi esse aqui, e eu tenho provas. Você sabia que a gente hoje tem prova na mão? Porque todos nós temos celulares, até as crianças têm. Qualquer coisa, você está ministrando a palavra de Deus na rua, muitas vezes tem pessoas ali, está ali gravando aquilo que você está falando. Aí você pensa que ninguém está vendo, olha a câmera em cima, filmando você. Daqui a pouco pega o teu áudio do que você falou, coloca lá da entrada, principalmente da Polícia Civil, começa a fazer investigando. Oxi, por que fulano falou isso? Daqui a pouco a pessoa está presa, porque falou demais. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Estamos num país livre, um país democrático, nós temos a liberdade de expressão, e eu quero dizer para vocês que todos nós temos o direito de gravar. Está com seu celular? Pode ser uma abordagem policial. Eu tenho, como cidadão, eu tenho o direito de gravar, porque é em área pública. Então eu posso fazer a gravação. Tem muitos policiais que não gostam, mas eles têm que aceitarem, porque nós temos esta lei da Constituição Federal que nos permite a gente gravar. Agora tem uma coisa, existe 5 metros de distância. Não é que a polícia esteja fazendo a abordagem aqui e você está em cima. Não. Você tem que manter uma certa distância. Isso é uma prova daquilo que está da abordagem do policial que está fazendo. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. A pessoa que está sendo abordada é família tua? Não. O que aquela pessoa é sua? Nada. Então não grava não. Não grava não, deixe para lá. Não pertence a você. Agora, se é alguém de sua família, se é alguém que realmente está ali, sendo algum conhecido, eu vou registrar essa gravação. Por quê? A gravação que você grava vai servir como prova. Porque existe também um termo da lei chamado de fé pública, que está na Constituição Federal, aonde aponta que lá dentro do sistema, dentro do poder judiciário, do poder legislativo, essa lei fé pública dá direito ao quê? O que pesa lá é a palavra da polícia e não a tua. O que a polícia falar é o que está falado, e a tua palavra não serve de nada. Mas com a prova na mão, aí a história muda. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre a alta responsabilidade em você chegar em uma praça pública e trazer a palavra de Deus. Cuidado, é você lá em cima pregando e uma multidão de gente que está ali te observando, está te gravando, e a pessoa acha no direito de chegar lá no carro de propaganda e falar o que quer. Vamos olhar para Noé, um mundo cheio de corrupção, gente perigosos, mas Noé só pregava o que Deus mandava Noé pregar. Pessoal, nós temos a Bíblia, minha gente, a palavra de Deus. Então vamos pregar a palavra de Deus. Vamos deixar de falar da vida dos outros.
vamos deixar de falar das condutas das pessoas. Não, mas fulano de tal é assim, fulano de tal é assim. Deixa a vida dos outros. Se você pregar somente a palavra de Deus, aonde você chegar, você é bem-vindo. Porque você não está pregando a vida de ninguém, você está mostrando o que a palavra de Deus fala. Tem pessoas que não sabem ler, mas sabem dizer: olha, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus tem um plano maravilhoso para fazer na tua vida, Jesus quer te salvar. E a pessoa começa a falar com aquela palavra. Falou de alguém? Não falou da palavra, só da palavra. A pessoa acaba se convertendo. Olha o que Jesus fez na vida de uma mulher adulta, transformou a vida dela. Jesus mudou a história da mulher cananeia. Jesus ressuscitou a Lázaro. Gente, a Bíblia é uma fonte de sabedoria. Tanta coisa boa para falar da Bíblia. Aí muitas vezes a pessoa não fala. Vou falar dos outros, vai falar de Beltrano. Aí fala o que não deve, escuta o que não deve, e depois vem para a rede pública dizer, para as redes sociais: eita, a igreja do Senhor está levando perseguição. Primeiro analise. Sabe como é que se chama isso? Como é que os psicólogos analisam? Você tem que ter um autoconhecimento. É quando o autoconhecimento não é você ler livros, não é você entender muitas coisas, não. O autoconhecimento, ele é mais profundo. O autoconhecimento é quando você olha para você. Você tem que conhecer quem é você. O autoconhecimento é você olhar para você e dizer assim: eu sou errado, eu sou culpado. Aí você está tendo um autoconhecimento, porque você está conhecendo que quem errou foi você. Aí você está tendo uma noção: fui eu, o culpado sou eu. O autoconhecimento é você descobrir que o erro da história é você. Antes de terminar, o perfil do líder. Noé, quando colocou os animais na arca, não diz a Bíblia que Deus fechou a porta por fora, e a porta que Deus fecha não tem quem abra. Então veja só, Deus fechou a porta por fora, e dentro da arca existiam animais. Agora, quais são os animais que tinha lá? Todos. Tinha animais limpos? Tinha. Mas também tinha cada animal sujo, animais imundos. Tinha a arara, tinha que falava demais. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tinha uma arara que falava demais. Ei, dentro da arca também tinha um macaco que gostava de fazer graça. Dentro da arca tinha de todos os animais. Deixa eu ver. Tinha um elefante que comia muito. Tinha aqueles passarinhos que comiam quase nada. A arca de Deus é a igreja hoje. Na igreja de tudo tem, minha gente. Agora o que é que nós temos que fazer? Orar, entregar tudo a Deus. Porque mesmo tendo ali todas as espécies de animais, Noé se manteve fiel, obedecendo a voz de Deus. Não importa, um era um cavalo, o outro era um jumento, o outro era deixa eu ver, tinha salguinho, tinha cachorro, tinha tudo. O outro era uma vaca, mas tudo estava lá no meio, olha. Por 150 dias, as águas cobriam o mundo inteiro. Todos os animais que havia no seco morreu. Porque você sabe qual foram os animais que escaparam? O tubarão, a baleia, a sardinha. Esses já não morreram, não.
até que se aproveitaram. Então, os animais das águas, eles estão morrendo. Mas, para concluirmos, quando Deus mandar você pregar, pregue somente a palavra. Vem, irmão Rubem, cantar? Falta 5 minutos ainda. Eu gosto de ver o nosso cantor sempre adorando ao Senhor. E depois estaremos assim, encerrando para a glória do nome de Jesus. Tem gente querendo e pensando ser o dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja, dizendo foi Deus que me deu essa minha igreja. Tem gente levantando no muro, fechando a igreja, dizendo ninguém entra aqui nessa minha igreja. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, nem Paulo, Pedro, nem Francisco e João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. A igreja de Cristo não tem GC de caldeira, nem a vara, nem a jato e azeite na sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa. Não é verde nem azul, nem cor de rosa. Não é tempo na quinta de beleza, nem isso na verdade. Jesus sabe quem ela é, Jesus a conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, nem de Paulo, Pedro, também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Amém, povo de Deus. Esse louvor é muito bom, muito forte, viu?
Era bom que todos os pastores sempre ouvissem essa música, né? Porque o dono da igreja é Jesus. Nós não somos dono de nada. Ele é dono de tudo. Amém? E para encerrar aqui, vou encerrar agora, viu? Queria dar um abraço para o advogado Rafael Paiva, Emerson Castelo Branco e os delegados Palumba, Décio Souza, Charlie Pessoa, Humberto Teófilo. Agora não esqueci do nome dele não. Agora fala não, pastor. E também para o nosso irmão Salatiel. Ô Salatiel, um abraço para tu, homem, viu? Vamos ficar de pé para nós agradecer ao Senhor. E assim oremos. Maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, te apresentamos, Senhor, a tua igreja, Senhor. Sabemos, Senhor, que assim como foi no tempo de Noé, Senhor, hoje não está sendo fácil, Senhor, mas que o Senhor venha guardar nossas famílias, dê livramento aos nossos filhos, Senhor, dê sabedoria ao teu povo para ministrar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tomar conta de nós, Senhor, de nossas vidas, Senhor, e faz, Senhor, cada um de nós como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: se Deus é por nós, amanhã 5 de oração, hoje. Amanhã, irmã Gerlane, amanhã a senhora dirige. Tá certo? Que as cópias, as bênçãos lá do céu.